Olá, seja muito bem-vindo aí à mais uma das aulas do teu treinamento, né? Então, cara, nessa aula aqui eu vou começar a mexer um pouco com listinhas e tratamento de dados nessas listas. E vou tratar também de algumas ferramentas, como remover dados duplicados. Tem outra também que é bem conhecida aí por quem trabalha com Excel, que é o preenchimento relâmpago. Algumas opções aqui da guia dados, né? Então, para começar, eu peguei e fiz uma lista aqui com nomes de várias pessoas, são atrizes de cinema. Aqui eu coloquei profetas da Bíblia, tá vendo? Pintores, bandas de rock aqui, para eu fazer uma analogia nessa aula e aí fazer com que a gente trabalhe alguns recursos aí que tem no Excel. Então, para começar aqui, primeiro essa planilha aqui, né, eu quero deixar ela à parte. Eu quero pegar só esses dados aqui e colocar em uma outra pasta de trabalho. No caso aqui, eu estou nessa aqui, né, eu já devo ter usado em alguma aula desse treinamento. Então, nessa aqui eu chamei de lista, né, mas ela está sendo uma planilha que está dentro dessa pasta de trabalho maior aqui. Então, eu quero criar uma pasta de trabalho exclusiva para isso aqui, que eu vou começar a ministrá-lo agora. Então, o comando para criar um novo documento em branco, tanto no Word, no PowerPoint, no Excel, em qualquer aplicativo do pacote Office da Microsoft, é o Ctrl O, né? Então, se você vir aqui, se você vier aqui, né, no Backstage, aqui na parte superior arquivo, né, e der um clique, você vai ver que tem aqui um atalho para você criar um novo documento em branco, certo? Se eu der um clique aqui, aí ele vai perguntar se eu quero um documento em branco ou um baseado em modelo, certo? Tem alguns modelozinhos prontos aqui e tem alguns inclusive com tutoriais para você ter uma visão aí das principais funcionalidades do Excel. Até recomendo que você abra algum desses aqui e dê uma olhada depois. Mas o que eu quero aqui é criar um novo documento em branco, né? Então o caminho seria esse aqui, criar uma nova pasta de trabalho em branco. Seria em arquivo, vai aqui em novo, dá um clique, certo? Ainda eu viria para essa outra janela aqui, tinha que dar um clique aqui, pasta de trabalho em branco. Ou apenas, eu poderia dar um clique aqui em arquivo, né? Daí eu viria aqui para o Backstage, tem aqui, ó, pasta de trabalho em branco também. Se eu dar um clique aqui, ele ia criar. E o atalho para isso é o CTRL mais o O, né? Lembrando que aqui no treinamento, eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer para você. Eu vou criar um arquivo PDF aí com uns 100 mais os 100 atalhos de teclado mais utilizados em Excel, alguma coisa nesse sentido aí. Eu vou deixar disponível para você também como um material bônus para você poder consultar. Então, se eu der um Ctrl mais O, ele vai criar uma nova pasta de trabalho em branco, né? Então, estou segurando o Ctrl com a minha mão esquerda, estou apertando o O com a mão direita. Ele criou outra pasta de trabalho aqui, estou com duas agora, né? Tem essa aqui e tem essa aqui, certo? Essa não foi salva ainda e não vou salvar ela agora. Primeiro eu quero selecionar tudo que está aqui, né? Então, eu só quero esses dados aqui. Então, estou marcando aqui do B até o H, estou recortando isso. Eu não preciso disso aqui mais nessa pasta. E vou colar aqui, ó, na coluna D, com um Enter. Ele cola igual. Essa pasta de trabalho aqui eu não quero usar ela mais. Estou salvando ela. E vamos começar a trabalhar nessa aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui seria demonstrar como funciona aqui o recurso de filtro, né? Em dados aqui, tem diversas opções, diversas, como é que eu posso dizer, ferramentas e recursos para você manipular dados em um banquinho de dados no Excel. Então, o mais clássico de todos são esses dois aqui, né? Que é o classificar, que ele localiza valores rapidamente, classificando os dados. Ele faz uma classificação de A a Z, ele organiza os dados na realidade, né? E tem um recurso de filtro, que é aquele que abre um menuzinho drop-down. Vou explicar como funciona cada um dos dois aqui. O classificar ele vai servir só quando você quiser organizar uma lista. De forma direta seria isso, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui uma lista com 21 atrizes, né, de cinema.
E eu coloquei elas embaralhadas aqui. Tem uma com C, tem uma com V, tem uma com I, tem uma aqui com E, certo? E vamos supor que eu quisesse organizar essa lista. Então poderia usar aqui na guia dados o recurso classificar, certo? Ele não tem atalho. Então eu teria que marcar isso aqui, né? Essa coluna, ou marcar os dados que eu quero classificar. Nesse caso aqui eu acho que seria mais interessante marcar a coluna inteira logo, né? Aí eu posso vir aqui e dar um clique em classificar, né? Tec. Daí ele abre uma janelinha aqui, né? Parece coisa complicada, mas na realidade não é. Ele já vem direto aqui, né? Tem a coluna, classificada na coluna dele, marca a coluna aqui, né? Ele sinaliza a coluna que eu selecionei. Valores das células, os valores que estão nas células, e a ordem que eu quero, né? Tá aqui de A até Z. Aí se você der um clique no drop down aqui, vai ter de Z até A ou uma lista personalizada, que aí você vai estipular para o programa alguma forma que você quer agrupar esses dados. Mas o que é mais usado é isso, de A a Z ou de Z a A, certo? Nesse caso aqui, seria interessante a gente classificar do Z até o A, né? Na classificação em ordem alfabética, certo? Aí eu estou dando um OK, aí ele organizou tudo, inclusive ele jogou lá para a primeira linha, né? Se eu der um Ctrl Z aqui para desfazer, né? O desfazer é Ctrl Z. Você vê que a primeira linha ela está desmarcada, né? Quando eu marquei a coluna inteira e quando eu pedi para organizar de A a Z aqui e dei um OK, ele vai aqui para a parte superior. Ele começou com A, né? Angelina, e terminou aqui com V de Viola, né? Você vê que ele organizou o nome de todas essas pessoas em ordem alfabética. E eu poderia colocar de Z a A também, né? Então, marca a coluna aqui, clique em classificar, né? Aí tem de A a Z, de Z até o A. Estou dando um OK, ele faz o processo inverso, né? Começa no V e termina aqui no A. Isso aí ficou claro, né? Estou dando um Ctrl Z para desfazer uma vez. Estou dando mais um Ctrl Z para desfazer mais uma vez. E agora eu vou falar do recurso de filtro. O recurso de filtro ele é um pouquinho mais avançado do que o recurso de classificar, né? Porque você pode fazer buscas. Ele é um menuzinho drop-down que você cria numa lista, né? Dentro de uma seleção. Nesse caso aqui eu estou marcando novamente a coluna D. Nem sei se vai dar certo assim, vamos tentar. Marquei. Tem uma linha aqui que está em branco, né? Marquei aqui a coluna D, estou dando um clique em filtro. Quando eu clico aqui em filtro, o recurso é bem importante, certo? Ele tem um atalho. Ctrl, Shift mais o L, né? Você segura o Ctrl com a mão e o Shift ao mesmo tempo com a mão direita, né? Ctrl e o Shift com a mão direita. Daí com a mão, perdão, você segura o Ctrl e o Shift com a mão esquerda. Aí com a mão direita você vai apertar e soltar o L. O comando é isso, né? Ou você dá um clique aqui, né? Então estou dando um clique para ficar mais visível aí para você. Então estou dando um clique aqui em filtro. Aí automaticamente ele cria aqui nessa primeira seleção, porque eu marquei a coluna inteira, né? Um menuzinho drop down aqui do lado da coluna D. Então, se eu der um clique aqui agora nesse drop downzinho, aparece lá o recurso de filtro. Aí tem, por padrão, o recurso classificar, ele já vem dentro do filtro, né? Então, se eu der um clique agora aqui, no recurso, eu vou poder classificar de A até Z, de Z até A. Ou classificar por cor, se tivesse cores. Ou poderia fazer uma seleção aqui, filtrar, fazer uma pesquisa, né? Então, por exemplo, aqui, no meu caso, vamos supor que eu queira classificar de A a Z. Já foi. Aí eu estou dando um clique aqui no filtro de novo, agora eu quero classificar de Z até A. Já foi, certo? E isso aqui não é uma coisa que eu recomendo que você faça de forma isolada. Eu acho que eu já falei nesse curso que dá para a gente formatar uma planilha, uma tabela como tabela. Quando você faz isso, esse recurso já vai automático. Em aulas futuras eu vou falar disso novamente, para ficar bem claro para você. Mas nesse momento na aula não se foca muito nisso não, vamos focar aqui nesse recurso. Então, eu posso, depois que eu fiz uma classificação de A a Z, poderia limpar o filtro, mas classificar por cor, filtro de texto, aí tem aqui igual a, diferente de, começar com, terminar com, contém, não contém, personalizar o filtro. Então imagine que isso aqui fosse uma lista de 1000 colaboradores de uma empresa, por exemplo. E você quisesse encontrar a Julianne Moore, por exemplo, ou sei lá, a Meryl Streep.
Aí você poderia usar isso aqui, né? Um filtro de texto. Você vinha aqui, ó, filtro de texto, você ia escolher aqui a opção que melhor atenda às suas necessidades. Eu quero encontrar a Marion, né? Aí começa com. Seria interessante eu colocar começa com. Começa com o quê? Com a letra M, né? E só. Aqui não precisaria colocar nada, estou dando um OK. Ele filtrou. Tem duas pessoas aqui que começam com a letra M. A Margot Robin e a Meryl Streep. Então, a Margot eu até coloquei aqui com a letra errada. Vou até organizar isso aqui. Margot Robin. Perfeito. Então, eu encontrei aqui essa pessoa na minha lista, né? Depois eu dou um clique aqui no filtro. Agora sim eu tenho, ó, limpar filtro de coluna dele. Quando eu limpo, volta para o que era. Você vê que a ordem tá na ordem correta, né? A ordem, como é que eu posso dizer? Alfabética. Aí tem outras opções aqui em filtro de texto. Você pode escolher é diferente de. Você pode colocar é diferente e estipular aqui o nome de uma pessoa, por exemplo. E aparecer todos menos ela, né? Aí você vai fuçando um pouquinho nesse recurso aí para pegar a manha. Filtros de texto, termina com que letra, né? Contém alguma coisa, um sobrenome, né? Imagine que tivesse, sei lá, 10 pessoas com o sobrenome Miranda, né? Eu poderia fazer aqui um filtro de texto que termina com Miranda, né? Aí eu dou um OK. No caso aqui só tem uma pessoa que termina com esse sobrenome, Miranda. O resto sumiu. Aí eu teria que ir lá no filtro novamente, né? Limpar filtro. Aí voltaria para o normal. Você vê que os dados que estão aqui, ó, do lado, eles de certa forma seguem o padrão, né? Tipo aqui, ó. Filtrar começa com. Eu quero só nome de atrizes que comecem com a letra K. Então eu estou dando um OK. Certo? Só apareceu a Kate Winslet aqui. E aqui, ó, no lado direito, aquele meu mundo de dados que eu tenho, eles respeitam essa coluna, certo? Aí apareceu quem está nesse campo aqui, que diz respeito a essa atriz, está o diretor Sam Mendes, a banda Ramones e o profeta Simeão. Daqui a pouco eu vou falar mais disso, né? Então, quando você coloca filtros em dados no Excel de forma vertical ou horizontal, os dados adjacentes que estão do lado vão respeitar aquele filtro. Não faz medo você perder eles, né? Então, estou dando um clique aqui no filtro de novo, limpando o filtro, certo? E acredito que ficou claro isso aqui, né? Não tem muito o que falar. Aqui eu tenho selecionar tudo, tem várias opções que você pode utilizar aqui, né? Em uma lista com todos eles, você pode marcar um, por exemplo, aqui, ó. Marquei a Rita, por exemplo, né? Daí eu quero saber quais são os correspondentes a ela. Isso aqui seria interessante, deixa eu dar um... Isso aqui seria interessante a gente falar, assim, nesse contexto. Estou pegando aqui diretores de cinema, aqui, ó, certo? Mas isso aqui poderia ser qualquer coisa num banco de dados, né? Poderia ser empresas, sei lá. Por que não está colando mesmo, cara? Deixa eu dar um ESC. Marquei, peguei, puxei para cá e soltei. Agora veio. Ctrl Z, recortei, Ctrl X, dei um clique aqui, colei, Enter. Foi. Marquei o H, recortei, Ctrl X, dei um clique aqui no F, colei. Marquei aqui os profetas, dei um Ctrl X, certo? Dei um clique aqui na coluna G, colei com Enter. Beleza. Veja que todas essas informações estão embaralhadas aqui, né? Tem nome de atrizes aqui, tem diretores de cinema aqui, tem bandas de rock aqui, tem profetas e tem... Coloquei aqui pintores também, Van Gogh, e a gente vai começar a trabalhar com esses dados. Então a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que quando você coloca filtro em algum banquinho de dados como esse, né, você vai poder fazer uma análise aqui. Só que isso aqui é uma coisa muito amadora já, né? Existem formas muito mais avançadas no Excel para você trabalhar dessa forma. Então, supondo que isso aqui fosse um banquinho de dados, eu quero na realidade mostrar para mim quais são os dados aqui de diretor, de banda e de essa partezinha aqui que está profetas e pintores que pertencem a Margot Robin, por exemplo, né?
Só que aqui não está muito visível, né? Se eu marcar assim até ficaria, né? Vamos supor que eu quero que fique, quero que fique de uma forma bem clara para eu apresentar. Então, daria um clique aqui. Aí aqui eu tenho que selecionar tudo, desmarcaria, né? Eu ia procurar ela aqui, ó, Margot, tá? Aqui, ó, Margot Robbie. Eu marco ela, ó, e dou um OK. Aí some tudo, né? Na realidade não some, né? Fica só ela aqui no filtro. E o que pertence a ela aqui do lado, né? Que é a banda Bon Jovi, Jesus Cristo, Billy Wilder, certo? Com diretor de cinema. E se eu clicar aqui, eu posso limpar os filtros, certo? Eu acredito que deu para entender até aqui, né? Mais ou menos como é que funciona isso. Coloquei tudo junto para ficar mais fácil de entender, mas isso aqui poderia também tá distante aqui. Eu poderia, entre a coluna D e a coluna E, eu colocar uma coluna em branco aqui. Eu estou marcando a E, estou dando um Ctrl+, né? Ele cria uma coluna em branco para mim. Aqui entre a F e a G, vou criar outro, Ctrl+. E entre H e aí vou criar outra também, Ctrl+, certo? E vou diminuir o tamanho, né, dessa coluna aqui para ficar mais bonitinho para eu explicar. Eu marquei essa, dei um clique aqui em página inicial, dei um clique no pincel, peguei a largura dessa coluna, mandei para essa, peguei dessa, mandei para essa, perfeito.